Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Dessa vez vamos falar sobre como investir de forma eficiente no seu terreno. Será que eu contrato os projetos antes? Será que eu contrato depois? Será que eu primeiro compro o terreno e depois eu me viro? Vejo como vai fazer. É tudo isso que a gente vai falar aqui nesse bate-papo. Lembrando que, já vamos trazer um spoiler, né? Vai comprar o terreno, gente, não faça igual eu, que comprei sem fazer o estudo do terreno antes. Faça um estudo do terreno, contrate empresas especializadas para fazer esse estudo, que com certeza vai ter que custar ali, no meu caso, uns 20% do valor do terreno, ter prejuízo eu não teria tido se eu tivesse feito esses estudos antes. Então sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Obrigado pela oportunidade, Eduardo. E estamos aqui para apresentar o Grupo Azimuth e mostrar um pouco o que a gente pode fazer e pode ajudar toda nossos clientes aí, toda a comunidade joinvilense e também do Brasil. Obrigado aí, Eduardo, pela participação desse grande podcast aí. Espero aí a gente poder ajudar, colaborar, tirar as dúvidas e apresentar aí um pouco daquilo que nós temos de expertise para que tomem a decisão certa, né? Então que as coisas caminhem dentro de uma certa normalidade e que a gente possa aí fazer um trabalho adequado aí ao nosso público. A topografia é o início de todo o trabalho. Então, tendo isso como premissa, se vislumbrou outras atividades de engenharia. O projeto de drenagem, projeto de infraestrutura, projeto de pavimentação. Então, foi se englobando isso dentro da Azimuth, esse pacote, de tal forma que não ficássemos apenas na topografia. Na topografia, que foi sim entregasse o pacote completo para o cliente. Então, isso era a parte boa, né, do início da Azimuth. Então, uma outra situação, nós somos, eu e meu sócio, engenheiros civis. Então, nosso leque de atividades também englobava não só topografia, né? Projetos, drenagem, pavimentação, tudo a gente teve na cadeira. Então, a gente aproveitou esse conhecimento e foi ampliando, entende? Naturalmente. Nós temos esse Apareceu licitação na época a gente trabalhava muito com o público, né? Apareceu licitação de projetos. Aí na época tinha uma empresa local que era maior, digamos, a Azimuth de hoje. Sim. Nós éramos pequenininhos. Sim. E aí tem vários lotes, nós ganhamos todos. Porque a nossa expressão é menor. O que nós estamos sofrendo hoje com as pequenas. Eu ia falar isso, né? E isso está se revertendo. Porque o cara tinha uma estrutura, era mais demorado, o cara bom. E aí a gente acabou e levamos um lote enorme de projetos e agora o pessoal vai ter que fazer, né? E aí desafio, mas a gente tinha conhecimento, foi atrás de equipe, de pessoal e demos conta, entregamos, né? Já o segundo desafio da nossa etapa aí de 38 anos, né? Eu acho que um ponto importante também, Ramos, que é mencionar, em 2001, 2002, foi uma mudança da Azimuth com a implementação da ISO, né? Certo. Acho que isso foi um ponto, assim, um divisor de águas para justamente aquilo que o próprio Ramos comentou, essa qualidade transformada num procedimento. Então, tudo isso que nós fazemos em termos de levantamento, de projeto, isso nivelado ao ponto de que assim, tudo vai ter um processo, vai ter um padrão de entrega de um selo de qualidade. Então, assim, com a implementação da ISO em 2002, até por sinal foi quando eu iniciei na empresa. Você entrou em 2002? Eu entrei em 2002, então estou há 23 anos na empresa, então tenho uma boa luta, boa bagagem dentro da empresa. Então, assim, isso foi, no meu ponto de vista, olhando assim, né, foi um divisor para a empresa como era antes. Já tinha algum processo já encaminhando, já estava assim meio maturado, só que daí assim, com essa implementação surgiu-se novas oportunidades também. Complementando o que o Wander falou, foi mais um desafio, Eduardo. Porque nós estávamos participando de uma concorrência da implantação da Vega, ali em São Francisco do Sul, hoje é ArcelorMittal. Aí nós conseguimos fazer o levantamento, entramos lá, e aí um dos pré-requisitos que a Vega estava pedindo para a gente, para poder entrar na obra, para fazer a parte de acompanhamento da obra, era ter a ISO. Eu já estava vendo isso um ano antes, com o meu sócio, na época o Brisco, fomos até Curitiba comprar uma norma da BNT. Não tinha nada digital, né? Compramos a norma e lá ia a ISO 9000. E o que eu fiz? Na proposta técnica para tentar ganhar a licitação, que nós acabamos ganhando,
Eu falei, estamos implantando a ISO 9000. E aí, 1 ano e meio depois a gente conseguiu a ISO, na área de topografia. Eu acredito que devemos ter sido a primeira no Brasil, ou uma das primeiras. Eu não tenho essa certeza, mas tanto é que a gente, como a gente tinha comprado equipamento da Leica, que é uma empresa lá da Suíça, a gente obrigou, naturalmente pelo processo da ISO, de aferição de equipamento, eles terem a aferição do equipamento deles que eles não tinham aqui. Entende? Aí eles pedem, você tem que aferir o teu equipamento a cada tanto, cada 3 meses. Na época era o Manfra, que até hoje ainda existe. Falei, Manfra, eu preciso que você dê um certificado que o teu equipamento está de acordo para poder atender a norma. O jogo virou. E eu acabei forçando ele a fazer, ele implementar lá esse sistema de qualidade também, porque ele não tinha. Ele era um vendedor de equipamento super, até hoje, um dos melhores do mundo, só que ele não tinha esses procedimentos de qualidade. Então isso facilitou, e aí a gente começou. E o grande diferencial também, Eduardo, é que, assim, no começo da Azimuth tinha 2 ou 3 desenhistas. Tudo na época era na mão, né? Não tinha CAD, não estava implantando. Os detalhes para poder performar em termos de custo. O pessoal se trava em... Porque assim, não tem jeito. O pré-requisito nosso é entregar algo assim que não tenha retrabalho. O retrabalho para nós assim é uma insatisfação tão grande que vocês não têm ideia de como que é uma frustração assim, sabe? O retrabalho é difícil, que os clientes não entendem, eles querem preço e é isso que tem que mudar um não pouco, tem qualidade. Né? É essa questão do próprio cliente entender que esse trabalho de início, desde o projeto ou da parte de levantamento, é muito importante. Como a questão de um levantamento mal feito pode reverberar em outros serviços aí que não. Um muro de contenção mal projetado, os níveis mal projetados. Então, tudo isso... Isso é tática. Mas Mas faz parte, entendeu? Mas é que, o que aconteceu? Já teve clientes nossos que deu problema de cota de 1 metro de altura. E assim, imagina 1 metro numa área de 20 mil metros quadrados, são 20 mil cúbicos de material. Considerando aí... Quanto que vai dar isso de custo? Se tu considerar aí a R$30, R$40 o cúbico, você está falando em torno de 600 a 800 mil reais de prejuízo. Ou de investimento a mais que você não estava prevendo em função de um mau levantamento ou de uma má concepção de projeto. Quais os casos que tu participou que isso aconteceu? Pode dar um exemplo, não precisa citar nomes, mas... Estamos aí com um caso de um projeto que nós não estávamos, a gente só estava fazendo uma parte desse trabalho, e esse projeto inicialmente concebido por uma outra empresa, né, acabou dando uma diferença de volume na ordem de 30 mil cúbicos. 30 mil cúbicos, é recente, isso assim, mês passado aconteceu isso. Para mim entender, eles tinham feito um projeto. Contrataram uma outra empresa para fazer o projeto de terraplanagem de vários níveis de um loteamento, certo? Isso. E aí o cara, por algum erro tem algumas... De concepção, ele era para o volume que você ia cortar ia compensar. Daí você não precisava trazer de fora, que é transporte. Só que daí eles erraram na conta. Erraram no nível, na cota, e daí teve que importar mais material do que tinha disponível no terreno. E agora? O que vai fazer? Altera o projeto com as obras, com a máquina parada lá? Daí já estava executado a drenagem? Já estava executado uma parte da terraplanagem. Se baixa, tem que baixar tudo. Então assim, olha só. Quanto que custa isso? Tivemos que parar o trabalho. 30 dias parado, as máquinas, cronograma, para rever todo o projeto. Então, assim, isso é muito importante. Parece uma besteira que a gente fala assim, levantamento. Um outro caso que a gente tem também, um cliente grande assim, que nós conquistamos ele justamente porque o levantamento anterior estava com defeito na marcação da divisa. Uma coisa tão simples. Mas só que assim, a divisa estava com um problema na alocação, no levantamento anterior, e o que ia acontecer? A hora que ele fizesse o urbanístico, não ia bater. As informações da divisa não batiam. Então assim,
Parece que é algo tão pequeno. Só que isso, quando tu vai lançar um urbanístico, tu vai lançar todos os projetos que dependem desse levantamento, tem que ser construído assim a gleba de informações é muito grande. Outro ponto importante no levantamento que pode dar problema, se você não cadastrar um corpo hídrico, por exemplo, se você não cadastrar um corpo hídrico, ou se cadastrou mal feito, ou não cadastrou uma tubulação que passa por dentro de um terreno, que essa tubulação, porventura, tem alguma faixa notificante, ou alguma... Isso aí, na hora de fazer também algum empreendimento, você, poxa, agora eu estou com o meu prédio aqui, ou a minha loteamento, e tem uma tubulação passando no meio, uma vala passando no meio. E agora? Como é que eu vou resolver? Às vezes inviabiliza o negócio. Inviabiliza, porque tu tem que retroceder, fazer todo o processo novamente daquela implantação, para que daí as coisas corram de uma maneira sequencial. Vocês estavam naquele caso, não vou falar o nome, né? Mas vocês estavam naquele caso, teve ali no Rio Bonito, de um terreno que deu um bafafá técnico político e não sei o quê. Não sei. O que é? Indo do Rio Bonito lá direito, 2 galpões bem grandes que foram construídos ali. Na BR, né? Na BR. Tem algum problema de nascente ali? Eu ouvi falar assim, mas eu não... Eu ouvi falar não, por não alto. estávamos, não. Eles compraram o terreno, eles não fizeram o estudo antes da compra do terreno e colocaram 22 milhões em cima do terreno. Ficaram com um terreno 3 anos parado. Fora valor de obra, 22 milhões, aluguel 220 mil por mês, conta 2 anos parado. E eu achei incrível que na época, eu conheço as pessoas, falaram, mas faz o seguinte, vamos construir. O Eduardo, que a gente tem um pouco de fama quando ninguém consegue resolver, Chama Azimuth. chama Azimuth. É isso. Porque ela é um pouco mais cara, porque ela é bem feita, mas aí quando o cara viu que não tem jeito, contratou o barato e viu que deu problema, vamos lá para Azimuth resolver. Claro, também a gente não consegue fazer milagre, né? Sim. Mas muitos casos, até vou citar um caso aqui de um acesso. Estamos falando de acesso também. Bem forte. Lá em Curitiba, lá em São José dos Pinhais, o cara fez uma obra, Eduardo, de 102 mil metros quadrados. Deve ter uma obra muito bem feita, tem a parte de restaurante, tem um condomínio industrial. Assim, top. Top, que você imaginar. Ele gastou 250 a 300 milhões. Fiz essa conta. Aqui lá o aluguel é bem mais alto. Era Pardão Perini para cima, tá? Sim. Beleza, numa esquina das duas rodovias. Do contorno da 116 com a 277. 277. Você olha a obra de quem passa na rodovia, linda, maravilhosa. É uma obra perfeita. Só que não tinha acesso. Ele entrava por trás, pela 277. Pela rua municipal. No peito, na parte urbana lá, né, e entrava, ele não tinha acesso. A obra maravilhosa. Ele falou, mas como? E eram uns empresários de mais de 70 anos, teoricamente experientes, que a primeira coisa que você faz quando compra um terreno, o que é? Viabilidade. Essa é uma coisa que a gente sempre orienta os clientes. Viabilidade. Não só da construção. Daí o empresário fez, não vou ver se eu posso construir um galpão. E esquece que tem acesso. Aí ele não viu não foram atrás disso. E aí vieram apavorado, né, Wander? Conversar com o Wander. Aí o Wander atendeu o cliente, ele conta o resto do... Esse projeto era um grau de dificuldade assim ímpar, assim, acima do normal, porque estava num entroncamento das duas maiores, no contorno da 116 com a 277, que dá sentido lá para Paranaguá. Um alto nível de veículos passando lá, era gigante o número de veículos passando. Um posto da PRF próximo. Problema geotécnico na entrada da rua municipal, que não existia essa rua municipal. Essa rua municipal era cortada, em função dessas obras foram cortadas, então não tinha acesso. Problema geotécnico, como tinha comentado, interferência com rede de gás. Então, assim, tudo que nós pudéssemos imaginar... Supressão de vegetação supressão também. De vegetação. A parte ambiental. Problema também. com desapropriação. Assim, era um cenário assim que... Como chegar? Como pensar? Como vislumbrar um acesso factível? Porque, assim, o acesso tem que ser seguro,
ele tem que ser atrativo para o empreendedor. Não adianta só ter um acesso mal desenvolvido não vai ser atrativo para o empreendedor. E aí, economicamente... Então, isso que é o importante, você pensar de forma coerente, pensando no empreendedor, é claro, para que ele possa gastar o mínimo possível dentro do regulamento. Porque a norma, né, muitas vezes fala assim, né, tem o mínimo, o recomendado e o desejável. O pessoal sempre quer o desejável, né, quem quer os técnicos. Nós queremos o mínimo. Então, a gente tem que chegar no bom senso. Então, assim, falando um pouco ainda desse trabalho, levou um tempo para aprovar, sim, porque teve todo um processo de maturação com os órgãos, porque envolvia tanto o órgão ambiental, envolvia o órgão que era o fiscalizador, que era a autopista, artérias, né, hoje. Era a concessão deles. E envolvia também a prefeitura municipal. Então, assim, ele era parte do UNV ainda por cima. Então, assim, eu não sei... Tudo que nós pudéssemos ter e daí tinha a questão de desapropriação com lindeiros. Daí o lindeiro falou assim, não, agora que tu vai se implantar aqui, o meu valor não vai ser mais X, vai ser 10X. Não, aí eles crescem. Aí cresce. Então, assim, eram vários pontos que nós tínhamos que... Eram vários nós. Eram os nós que nós tínhamos... Desata esse nó aqui. Então, beleza. Vamos desatar esse nó, vamos para outro nó, vamos resolver um ponto de cada vez. Resolve. E daí assim, graças a Deus, a gente teve sucesso, teve êxito. A obra foi na ordem de 5 milhões. Tem que fazer uma marginal, que ele é tudo rodovia duplicada, né? Então, assim, nós criamos toda uma narrativa do acesso para fomentar não o empreendimento, mas sim a rua municipal. Que tinha uma rua municipal que dava... Então, assim, nós criamos toda uma narrativa para que as coisas caminhassem tendo esse ornamento. Para poder viabilizar a aprovação, né? Então, assim, ficou bacana, porque quem olha o empreendimento, ele está muito acima da cota da BR. Tá lindo o empreendimento, você passa pela BR, você vê um puto de uma obra, né? Então ficou assim, maravilhoso, ficou bacana, e foi um case assim de... Tivemos lá agora faz o que, um mês, né? Passamos pelo acesso, ficou bom. E nessa brincadeira, assim, o que eles tiveram de prejuízo em não ter contratado vocês de cara? Ou, eu vou falar vocês, mas ou uma empresa séria. Na verdade, eles contrataram a Azimuth de cara, nesse caso, só que aquilo que o Ramuschi tinha comentado, o acesso tinha esquecido. Não, mas a minha pergunta está relacionada, deveria ter contratado antes. Com certeza. Sim. E aí não é aquele só plantinha, como você fala, só plantinha que vai aprovar. Pensa... essa plantinha vai ficar até o final do podcast aqui. Mas a maioria dos empresários não é só você único, tá? Todo mundo quer fazer o mais barato, a gente tenta, mas... Entende. Muito é cliente nosso, eu vou começar a contar também na nossa negociação. Com certeza, né? É só um itemzinho. É só um itemzinho ali, não tem problema nenhum. É só um negocinho que vai alterar. É só uma vírgulazinha, né? Mas eu entendi a sua pergunta aqui. E com certeza, se a Azimuth tivesse entrado um pouco antes do processo, esse tempo de aprovação poderia ser otimizado. Porque nós poderíamos ter pensado de uma forma um pouco mais casada com o empreendimento, uma melhor opção de acesso. Isso sem sombra de dúvida, porque assim, quanto tempo que o lucro cessante dele ficou parado em função de pouca movimentação? Porque o negócio dele é aluguel. Sei lá, hoje ali deve estar na fase de 30 para cima, tá? 100 mil metros vezes 30, quanto que dá de aluguel, né? E aí, quanto tempo até a gente fazer o projeto, executar? Uns 3 anos? Foi em 2 anos, foi levado para até aprovar. Para aprovar, 2 anos para aprovar, mais 1 ano para fazer, deu 3 anos. Esses 3 anos, você acha que muita gente não... E ali é logística, né? Caminhões. Então... O cara entrar no meio do urbano ali, eu entrei de carro, eu fui fazer uma visita para eles lá, né, ainda não estava pronto, eu fiquei assustado, eu de carro, entrando por trás, no meio das casas, lá, umas ruelas, imagine carreta, bitrem. Isso acaba imagina se não né? sai, é um mico, ele ia ter um empreendimento maravilhoso, e ele já perdeu 3 anos, com certeza muita gente não alugou porque não tinha acesso. Soma isso, o nosso projeto paga umas 20 vezes.
Ó, Aí é barato. eu vou te dar um outro exemplo assim de um acesso que de menor porte, mas o que eu quero dizer é o seguinte: as coisas não se resumem apenas de grande porte. Não. De pequeno porte também pode ser um complicador. Nós temos um cliente que fica em Itajaí, ele fica às margens da BR-101, numa marginalzinha, e o acesso dele tem um emboque é a entrada, né? E o caminhão ficou parado nessa entrada, tinha um portão e ficou parado. O que aconteceu? A parte traseira do caminhão ficou para o lado de fora do acesso. Sabe o que aconteceu? Um acidente com óbito. Porque veio alguém atrás desse carro, não viu que ele estava parado e deu uma colisão traseira. Daí o que aconteceu? Um mau projeto. Porque assim, ó, o que tu tem que fazer num projeto desse porte pequeno? Tu tem que dimensionar no mínimo para que um caminhão fique parado sem que atrapalhe a marginal, né? o fluxo. Então assim, parece coisa pequena, mas desde a questão da geometria, do tipo de raio, para que você favoreça a segurança dos demais. Você não gostaria de entrar num empreendimento que não seja seguro a entrar, né? Sim. Então você não se sente seguro. Isso não se torna atrativo até o empreendedor, porque parece, vou gastar, vou fazer isso aí é gasto para mim o acesso. Não, não é um gasto, é um investimento. Mas quais são esses maiores desafios que vocês passam nessa questão de regularização de acesso viário? Os maiores desafios, primeiramente, é a competição hoje com outras empresas. Então, muitas vezes acabam se fazendo projetos mais simples. Outras empresas não tão pensadas, detalhadas como a Azimuth. Eu já ouvi relatos de próprio pessoal de concessionária dizendo assim: pegar um projeto da Azimuth é pegar isso aqui e jogar para a obra e selo de qualidade. É isso que a gente chama de confiabilidade. Né? Que daí a gente, de tanto fazer bem feito, a gente tem uma credibilidade junto a todos os órgãos aprovadores. Desde fazer um projeto para uma prefeitura que a gente aprova numa caixa, aprovado num BID, aprovado no DEINFRA, no DENIT, entende? Então, o projeto da Azimuth fala, não, isso aqui eu sei que não está mal feito, então até facilita o trâmite interno, né? Esse é o nosso maior gargalo inicialmente. E assim, os próprios analistas falam, não, o projeto da Azimuth tá bom, eu já sei que não tem aquele mais ou menos, entende? Só para provar lá, como a gente estava comentando anteriormente. Então isso é muito importante. E isso é um ganho para a gente, né? Nesse tempo que nós estamos aí. Escutar isso de alguém dos nossos analistas. Né? Analista fala assim, saber que o nosso projeto vai para a obra e não tem problema na sua execução, porque nós se preocupamos com todos os pormenores, seja ela interferência, seja ela questões voltadas à segurança viária, seja ela questões executivas. Então, assim, nós se preocupamos de tal forma que isso, o cliente vai ter satisfação, porque a execução dele vai ser mais rápida, não tem retrabalho na sua execução. O teu projeto custou mais barato, beleza, só que daí, na execução, acaba ficando mais caro, porque tu tem retrabalho, tu tem um processo de tempo de maturação até a própria implantação. Então, assim, se ele não tem acesso, ele não vai ter receita, né? Ninguém vai acessar o empreendimento, né? Mas eu fico pensando em obras, acho que existem patamares e problemas que tu quer se envolver, né? Porque uma coisa é a gente falar de um terreno para construir uma casa pequena, Sim. Outra é um acesso viário. E mesmo em acessos viários, o pessoal... Com dinheiro? Não, sim. São Sim. Vários clientes atacadistas. Nós temos alguns clientes que são do ramo do atacarejo. Sem citar nomes, né? Sem citar nomes. Mas também eles olham pelo preço. E muitas vezes, e o que acontece? Até tempo atrás nós atendíamos eles, né? Só que por motivos, né, de valores não chegamos numa renovação. Mas assim, nós tivemos vários acessos com esses clientes que tiveram êxito. E hoje eu tenho alguns relatos que eles estão tendo dificuldade de aprovar projetos
com outros fornecedores. Então, assim, será que vale a pena pagar mais barato e ter uma dificuldade maior na sua aprovação? A gente está falando ali, porque tem muita coisa que, pelo que eu estou entendendo, que não dá para prever que vai existir no decorrer do projeto. Às vezes exemplo é a rua, que tu falou que do acesso a Curitiba, comentou que tinha uma rua ali, não? Tinha uma rua que nos ajudou a aprovar, porque senão a gente não conseguiria, né? Que vocês não conseguiriam prever na hora de cotar o orçamento. Então, como chegar, essa parte de serviço é muito difícil. E assim, e tem outros pontos, né, que são mais difíceis de mensurar, principalmente em custos para o empreendedor, que é a questão geotécnica, a segurança viária. Outros pontos, às vezes o cara tem um terreno lindo e maravilhoso dentro de uma Itapema da vida. O valor do metro quadrado em Itapema, o Balneário Camboriú, é altíssimo. Só que o acesso muitas vezes é ruim. Então assim, tu tem um terreno ótimo e o acesso ruim. Como que você tem que fazer uma engenharia para melhorar o teu acesso, para potencializar ainda mais o teu empreendimento? Valorizar. Então, essa é uma engenharia que tu tem que gastar neurônios justamente para poder pensar de tal forma, não só a melhor forma de aprovar, mas sim a melhor forma de acessar o teu empreendimento. Às vezes você tem um acesso fadado a dar problema. Lembrei de um outro caso aí, Eduardo. Que também acho que é Balneário, né? Lá em Balneário. Nós fizemos um projeto para o cara é um investidor, mexe com um hotel lá, e aí um amigo nosso aqui de Joinville estava construindo um galpão para Beach Suite, para alugar para uma dessas grandes de atacado aí. Mas sim, um galpão de 15 a 20 mil metros, não lembro o valor. E aí, o mesmo caso lá de São José dos Pinhais. Só que nem o engenheiro que estava tocando a obra, ele se tocou. Ele falou, estava entregando, tinha um contrato assinado com essa empresa, tinha data para começar o aluguel, e foram ver, e o acesso? Era na 101, né? Ali depois passa o túnel, naquela reta ali, tem um galpão. Eu fui lá dar uma olhada e na época estava meio complicado. Na época era, acho que a OHL não era nem ainda artérias. Para liberar e não sei o que era uma marginal. E só que o problema é o seguinte, ele tinha que fazer, ele nos chamou apavorado, precisa aprovar urgente, tem que fazer porque ia perder o negócio. Ele gastou lá, vamos lá, 20 mil metros, 50 milhões, para ser barato. E aí ia ficar podia perder o contrato, porque não tinha acesso. Aí nós corremos, nos chamou, eu falei, vamos tentar fazer, conseguimos aprovar. Só que o que acontece? O dele não era uma solução só na frente do terreno dele. Ele tinha que fazer uma marginal, tipo a lá de São José dos Pinhais. Porque tem algumas normas que tem que seguir, né? E aí os outros lindeiros falaram assim, eu não preciso do acesso. Então o cara às vezes não está com o terreno paradinho. E o que aconteceu? O cara teve que pagar para conseguir viabilizar o dele. Eu não sei se ele conseguiu cobrar de mais algum, mas aí quanto é que custou para ele por não ter... Se o cara vê isso antes, sei lá, uma obra dessa demora 1 ano e meio, 2. Começa já o projeto, fala, meus parceiros, lindeiros, vamos rachar isso daqui. Vamos rachar a obra, vamos dividir essa pavimentação, vai valorizar os terrenos de vocês, me ajuda com um pedaço. Aí o cara estava no limite de prazo, entende? Aí tinha que resolver. Ele fez agora, depois eu não falei mais com ele se ele conseguiu cobrar alguma coisa, eu acho que não. Então, imagina o prejuízo, né? Mas se a gente olhasse, qual é o momento certo então de chamar vocês? É quando você está comprando do terreno. Quando não comprou ainda. Quando não comprou. Por quê? Você tem que fazer uma avaliação não só do uso e ocupação de solo, na prefeitura, que os empresários falam, quero construir um posto, no 101. Vai lá, eu posso construir um posto? Entra na prefeitura, eu não posso. E às vezes o cara não esquece de fazer uma viabilidade do acesso, que é a primeira etapa de um processo de você... regularizar. Né? De implantar você primeiro perde uma viabilidade, tanto no DENIT como no DEINFRA. Aí você não comprou o terreno ainda. Então eu posso construir um posto, será que eu vou ter acesso? Que dependendo do DENIT tem alguma regra, se estiver muito perto de ponte, tem algumas regrinhas que o cara não consegue ter acesso. Aí ele tem que fazer uma marginal que às vezes é 1.000 metros, quanto é que custa? 5 milhões, 7? Vai pagar 5 no terreno, vale a pena? Essa conta o cara tem que fazer antes.
Às vezes o cara compra e depois vai ver se dá e o que dá. Aí vem aqui apavorado para a gente tentar fazer o milagre de resolver, entende? Sim. O cara já gastou, já investiu. E o pior disso, não é empresário novo. Já com casca. Esse de São José, os caras já têm 70, os caras já fizeram, eles têm uns 6, 7 condomínios, eles têm quase 400 mil metros de condomínio, quadrados. É que infelizmente o acesso eles se deixam sempre para uma última etapa. Não sei, é planejamento, isso é falta de planejamento. Então, eu aconselho, o cara está querendo fazer alguma coisa, vem nos procurar. Sim. Não a parte... Até a parte de terreno, a gente tem um segmento lá. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe. E aí a gente vê a parte da viabilidade, é uma consulta, vai demorar 2 meses. Pode fazer o terreno, ok? Tem alguma... Porque tem que fazer uma viabilidade do terreno também. Que muita gente compra e não vê. Não só a viabilidade de acesso, como de uso e ocupação, de solo, ver se tem nascente, se tem vegetação, se pode. Hoje está muito complicado, entende? Então hoje o cara para comprar um imóvel ele tem que fazer todas essas regrinhas que custa barato perto do que ele vai gastar. E aí o cara vai falar, não, agora eu vou construir, eu vou fazer porque eu sei que eu vou conseguir, já tem as liberações, tem todas as condicionantes, aí o cara compra tranquilo. E não tem os dissabores de lá na frente ter que correr atrás e tentar achar uma solução que às vezes não tem, né? Sim. Que a norma não deixa, né? Mas é engraçado que é uma coisa que é cultural. Eu acho que aqui no Brasil, não sei se só no Brasil, né? O Brasil, naturalmente, em comparação com países desenvolvidos, a gente planeja em 1 para executar em 5. Certo. Os outros planejam em 5 para executar em 1. É isso mesmo. Que é um custo de obra muito mais alto, né? Então, mas a gente gosta de tomar esse tipo de prejuízo. Mas é cultural, gente. Eu, por exemplo, vou usar o meu caso, eu comprei o terreno. Nada. Só o terreno estava barato. Chegou a avaliar, será que quanto que eu vou gastar dessa parte de contenção, de terraplanagem, não sei o quê? Às vezes e não só contenção, né? Eu estou tentando não pensar na contenção. Não só Você contenção. achou que é um terreno alto, bonito, beleza? Cota 40 tem limitações de construção. É que ele tinha o projeto aprovado para prefeito. Então já tinha um bom já caminho. Já tem. Mas isso já te deu um bom caminho. Então aí é só a parte técnica mesmo de custo de execução. Não, ele tinha, só que eu vou querer mudar o projeto, não quero que certo. Mas então você já tem um bom norte, então isso não... Pode ficar tranquilo que... Aliviou, mas é isso que eu falo, a gente, eu digo, o brasileiro ele não tem informação do que procurar, porque automaticamente a gente comprou um terreno, seja em BR, seja em galpão, seja para CD, seja para construção residencial, a primeira coisa que a gente pensa é o que é arquiteto. Mas é isso. É parte da obra, né? Da obra. Eu preciso construir um galpão, preciso construir uma casa. Preciso de um arquiteto. Não, precisa estudar o terreno antes. Os acessos, as vias, os custos, os nascentes, não tem nascente. Sim. Claro que um terreno, né, Eduardo, é um pouco mais simples, mas também tem as suas características. Nós estamos aqui brincando contigo, mas nós já falamos em corte, em contenção. Se fosse um terreno plano, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, como é um terreno mais inclinado, tem tudo isso. Acesso, outro grande erro que muito arquiteto no começo vinha falar comigo, é o seguinte, o cara compra um terreno que nem o teu lá. E aí esquece que o carro tem que subir. Então, às vezes, a inclinação da rampa, o cara tem que subir de carro como se fosse de helicóptero, entende? Então, eu te aconselho, essa parte de implantação, a hora que você tiver, nos mostra que eu vou te dizer, tá bom, tá, mesmo que de acesso, porque isso é uma coisa que eu já fiz, entende? E eu já vi muito, eu tenho casos ali que, assim, sobe em 4 metros, sobe quase 2, Wander, ali no eu sei. Aí o cara... E daí teu custo... que você poderia mitigar num projeto mais pensado. Mas isso é meio assim, meio generalizado, vale tanto para construção civil quanto para projeto de acesso, que tem uma mesma pegada. Eu vou dar o meu testemunho. Agora, o testemunho do Eduardo. Se eu não tivesse... eu tive sorte naquele terreno. Mas eu poderia ter tido muito azar.
Porque se eu tivesse que fazer os muros de contenção naquele terreno, eu ia gastar R$120 mil. Quantos por cento do valor tem? Você não precisa dizer, mas... Sim. Mas é um diferencial. É o que divide um bom do péssimo negócio. Se tornaria um péssimo negócio. Então, a gente está falando de, por não ter esse estudo que vocês fazem antes, eu poderia ter tomado um prejuízo de R$120 mil. E às vezes um custo de um projeto que me custaria, sei lá, R$5 mil. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Entende? Então, é muito barato perto do que entrega. 10% desse custo. Sim. Porque eu acho que o brasileiro gosta de viver muito no risco, né? Mas isso que você falou é muito verdade. É cultural. É cultural. Deixa que depois eu me viro. Deixa que eu me viro. Vou fazer mais ou menos, depois lá na frente. Vou te dar mais um exemplo de um caso aí que o Wander, na época, estava projetando. É uma rodovia estadual, aqui próximo. É um hotel, um acesso no hotel. Aí fizemos o projeto e tal. Pô, é uma entrada do hotel. Como, ali eu ganho, é onde o cara fatura, né? Tem que ser bom. Fizemos um projeto em pavimentação, bonitinho, com sinalização, entregando para ele, que ele tinha sido notificado, acho que, né? Sim, notificado. Para regularizar o acesso. Regularizar o acesso. Entregamos, beleza. Ele me falou, pô, preciso de umas empresas. Passamos o nome de uma ou duas empresas de pavimentação, ok. Entregamos. Aí, de uns 8 meses depois, um ano, ele me liga, pô, você não pode quebrar um galho para mim? Eu falei, como? Não, o que eu fiz, ao invés de fazer em pavimentação, fiz em asfalto. E ficou mais ou menos, e o pessoal está me notificando porque está diferente do projeto. Você não consegue mudar o projeto? Lembra disso? Sim, sim. Na verdade ele mudou, né? Ele era pavimento asfáltico, ele mudou para pavimento de concreto. Só que ele não fez concreto como ele fez concreto jogado, acho que betoneirado, assim, com uma betoneira e... Cara... Imagina a trincaceira. Eu falei, não vou fazer nada. Isso ainda está se perpetuando lá ainda. Tá... Quer dizer, eu falei, não vou mexer no meu projeto. Agora, você quer que eu mude o meu projeto para atender aquela porcaria que você fez? Eu não falei isso para ele, mas até hoje está lá aquele acesso muito mal feito, entrada do empreendimento dele, de concreto mal acabado, sem sinalização. Eu passo lá de vez em quando, não vou dizer onde. Sim. Mas assim, o cúmulo era 150 mil mais ou menos, se eu não me engano, na época. Ele gastou 30. Mas é a entrada do empreendimento dele, onde ele ganha, onde ele fatura. Só que ainda está lá, a notificação está ocorrendo. Aí a dele, eu não sei se ele ia falar com o político para tentar tirar a notificação. Sim. Eu falei, cara, cliente assim eu não quero. A gente explicou, passou. Aproveitando esse gancho, né, do Ramuski, é até importante, né, que todos que façam esses acessos tenham essa ideia, né? Porque o projeto de acesso não termina só quando tu entrega o projeto. Termina quando você pega o termo de permissão de uso, junto a, seja a concessionária ou seja o órgão estadual ou federal. Então começa inicialmente com a viabilidade, daí você faz os projetos iniciais, aprova, existe daí a questão da assinatura do contrato, da permissão de uso, se executa a obra, você faz o as-built, entrega esse as-built. Então, aí tem o ciclo pronto e completo para o empreendedor. Porque tem essa faixa de domínio, né, Wander? Então isso é uma concessão, você vai fazer dentro da faixa de domínio, daí você tem que ter essa permissão de uso. Depois de você fazer tudo, gastar, entregar a pavimentação dos acessos, ok, aí você faz um contratinho. E esse bom planejamento é importante porque, assim, muitas vezes nós damos essa assessoria inicial. Claro que o terreno já está instalado, né? No caso ele não nos contratou, mas ele pede uma assessoria para poder dar esse primeiro passo, dar esse norte para ele do que é o caminho. Esses caminhos são divulgados na internet, né? Estão lá, procurar, mas só que assim, muitas vezes o leigo não sabe como chegar nesse ponto, chegar na concessionária, chegar no órgão. Então isso nós temos a expertise, temos a facilidade de chegar nos órgãos reguladores e verificar qual que é o melhor caminho. Qual que é cada um tem já uma ideia, um estilo de aplicar. Então, assim, claro que tem que ser aplicado dentro das normas. Existem as normas tanto estaduais, federais, né, que regem o acesso. Também, né? E é isso que nos
motiva, que faz as coisas... Vamos fazer um negócio para nós deixar, depois a gente vai fazer um corte, a gente vai deixar fixado isso aqui no perfil da Azimuth. A gente vai dar uma consultoria para vocês. A gente não, eles. Não venham cobrar de mim isso daí depois. Eduardo que vai... O Eduardo está pagando, né? Tá pagando. Diga. Em 2 cenários. A gente vai fazer primeiro um cenário. Cenário de uma construção residencial. Vou comprar o terreno. O que é o passo a passo que tem que fazer para não ter problema? Para evitar atrasos, custos extras, inesperados. Qual seria um checklist, uma listinha de mercado para a gente evitar ter essas surpresas? Então, de bate-pronto, o que é o interessante? Você, justamente aquilo que o Ramusco já tinha comentado, fazer a viabilidade junto ao município e também, se tem algum acesso, junto ao órgão, saber qual que é se é uma rodovia municipal, estadual. Então, tudo isso tem que ser checado. Você fez essa viabilidade. A parte ambiental é muito importante também, Wander. Isso, viabilidade. É uma parte também que hoje está pegando muito. Né? Se ainda tiver, é importante fazer um estudo de ocupação. O que é o estudo de ocupação? Saber o que o empreendedor pode instalar naquele local. Não adianta, eu quero botar um posto de gasolina, um posto de combustível, na verdade, gasolina só vende gasolina, né? É um posto de combustível. Então, mas aquela região não permite. Então, assim, tudo isso tem que fazer a consulta junto aos órgãos municipais. O acesso. O acesso para um posto de combustível não é possível, ou tem que fazer... o posto de combustível ele já é um polo gerador de tráfego. Então, ele já entra numa esfera diferente de qualquer outro empreendimento. Então, isso já tem que também ter essa visão do que é a ocupação. Ele quer um galpão de locação. Qual que é a finalidade desse galpão de locação? Recentemente, aquele pré-estudo, né? É um pré-estudo que tem que ser feito. Até recentemente nós vendemos um terreno e demos toda essa consultoria para dizer, aqui você pode instalar um galpão, o acesso tem viabilidade desse acesso, não tem questões ambientais, não tem corpo hídrico. Nós fizemos aqui toda uma... Então, tudo isso tem que ser feito e existem os custos iniciais, tem as certidões que você solicita para que ele tenha a garantia que o teu empreendimento vai ser sucesso. Senão, vai ser fadado a problemas de... Aí você compra um terreno de alguns milhões e você não consegue investir? Aí de residencial, né? Não, mas isso vale para residencial. Também. Vamos pensar o seguinte, eu vou usar o teu caso. Vamos pensar que o teu era um ponto mais baixo da cidade. O teu é um ponto mais alto, não vai... Mas o teu ponto mais alto tem problema com vegetação. Então, tu tem que avaliar isso aí. Cota 40. Se fosse em desnível, tem que ver o ângulo de inclinação, porque existem limitações quando você tem um terreno muito inclinado. Declividade do terreno. Então, tudo isso você tem que fazer a consulta junto ao órgão, né, o regulador, no caso aqui é a Prefeitura Municipal, do local que você está comprando, que daí você vai dar todas essas viabilidades. Se tem ou não, se for um ponto baixo, um terreno baixo, tem uma tubulação que passa lá próximo. Isso tem que fazer essa consulta, ou até fazer um levantamento prévio para ver se tem alguma restrições. Lembra que eu comentei no início que tem uma tubulação que não foi cadastrada e passou? Então, se você não tem essa informação, o teu terreno já não pode ser feito uma casa lá porque tem uma tubulação, que tu tem que deixar uma faixa não edificante. Mas se ele é um ponto de baixo, a água não tem como subir morro. Então, você tem que deixar uma faixa de não edificante. É o percurso natural da água. Entendeu? Então, não tem o que escapar. Inclusive, tem um terreno na minha rua, lá embaixo, que corta no meio. Ele já tem uma construção antiga lá. Eu conversei com o senhor ali, e ele falou assim, eu não posso fazer nada. Se eu demolir a casa, eu não posso mais mexer. Com essa questão do socioeconômico, né, o socioambiental, que eles estão fazendo para poder minimizar dentro da área consolidada, área urbana consolidada, eles estão diminuindo a faixa de APP para faixa não edificante. Então, assim, ou é 5 ou é 15 metros. Faixa não edificante você não pode construir também, só que você pode fazer um estacionamento, gramado, alguma coisa assim, só não pode edificar. A APP, você não pode tocar na APP.
você tem que deixar intocável. O que seria a APP? A área de preservação permanente. É aquela por lei, você não pode mexer. É o Código Ambiental. Se tiver um rio, é 15 metros, é 30, depois... Dependendo da largura do teu corpo hídrico, seja ela de 1 centímetro a 10 metros, é 30 metros para cada lado do bordo da valinha. E você não pode fazer absolutamente nada, você não pode nem tocar lá. Nada. Digamos assim, Nada, se for uma nada. área consolidada, você consegue com 15, né? Reduzir para 15 daí. Daí assim, área consolidada, urbana consolidada, você tem que fazer um sócio ambiental, que você mostre que aquilo já está conurbado, que já tem toda uma urbanização, você consegue transformar ou em 15, ou em 5 metros. 5 metros. Então assim, são casos que isso vale para qualquer lugar claro que cada município tem o seu regimento também, que isso a partir de 2019, 20, não me lembro, não recordo a data, foi dada uma portaria dizendo que cada município pode reger dentro do seu ambiente áreas urbanas. Áreas rurais ou áreas não conurbadas permanece ainda a faixa dos 30 metros, 50, 100, ou assim sucessivamente. Você tem que deixar a faixa do mínimo, se for... Cruza, tem N, né? N situações. Eu não sou tão expert em vegetação, mas se o estágio for avançado, você já tem uma limitação maior para poder fazer Você tem que deixar uma parte ali dentro, tem que compensar. De supressão. Então, você tem que compensar ele dentro de uma própria unidade, própria macro zoneamento. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, hoje, no mercado, o que nós estamos justamente fazendo para os empreendedores que queiram ter assertividade no seu processo? Vender esse pacote completo. Vender desde a questão ambiental, onde você tenha um refinamento daquilo que já tem no local, a indicação de todos os corpos hídricos e tudo aquilo que pode ter de problema, para que ele possa, assim, poxa, aqui eu vou gastar... Porque ele tem que ter um orçamento desse empreendimento. E se ele ficar muito na estimativa, muito no chutômetro, ele vai ser muito mais assertivo. Ele não vai chegar para os diretores, vai chegar lá para os acionistas, vai falar assim, olha, poxa, eu falei que ia gastar 1 milhão, mas vou gastar 5 milhões. Então, assim, eles estão aprendendo, alguns clientes nossos estão aprendendo que gastar um pouquinho mais no projeto. Nessa pré-avaliação, né? Mas só que isso, assim, eu como estou 1 ano na gestão comercial, eu fiz isso, uma doutrinação junto com o pessoal para vender essa marca da Azimuth. Não vender apenas a topografia por si só, mas vender toda a qualidade que está atrelada e unificada. Então, unificar os serviços. Não somente apenas uma topografia, e sim todo um conjunto que se envolve nesse processo. Olha como é difícil, porque é complicado. Concorda comigo que o conjunto ele é muito claro para ti. Mas para o usuário, não? Zero claro. Então, mas é que assim... Para você, eu só vou lá na prefeitura, entro com a viabilidade lá e... O terreno está mais ou menos certinho. Se eu botar uma casa aqui, eu vou calcular uns 3.500 metros quadrados, mais o valor do terreno, vou erguer umas cercas aqui, vou gastar isso. Essa é a conta de Bagé que a gente faz, né? Se tu tem alguns terrenos aqui parados na rodovia BR-101, pode ter certeza que tem algum problema. E assim, muitas vezes o investidor olha assim, pô, aquele terreno lá paradinho, eu acho que pode ser meu. Vai lá e compra. Só que ele não sabe, ele não fez essa pesquisa com uma empresa de engenharia, uma empresa séria, que possa dar esse respaldo, né? Esse know-how. Fala assim, olha, tu vai comprar, mas então tu já pede um valor a menos, porque tu vai gastar com isso, tu vai ter dificuldades. Então tudo isso, assim, as dificuldades vão ter, ou menor ou maior. Então é isso que tu tem que saber os teus riscos antes de fazer qualquer tipo de investimento. É o tamanho do problema. E eu vou te dar um exemplo também, Eduardo, de um outro condomínio aí, que não vou dizer onde. Condomínio fechado de 40 lotes, todos aprovados, beleza. O que aconteceu? A prefeitura aprovou, depois de 20 anos, do lado de fora, tá aqui, tem o teu muro, do lado de fora, descobriram uma nascente, depois de 20 anos, que aí estavam avaliando o terreno lá que o cara queria construir um prédio.
Falou, aqui tem uma nascente. Opa, mas nascente é 50 metros. E esse raio de 50 metros pegou 2 casas dentro do condomínio. O Ministério Público falou, vocês estão dentro da área de nascente. Daí o cara falou, mas como? Mas eu tô aqui, meu alvará, tá aqui. Tem alvará, foi aprovado e tal, tudo certo. E agora? E por azar, um desses conhecido meu está dentro dessa área, ele fez a obra e eu não sei porque o arquiteto não tirou o alvará de construção. Fez a obra dentro do condomínio. Daí ele falou, então você já sabia que tinha nascente depois de 10 anos. O cara, erro do arquiteto, ele contratou o arquiteto para fazer o projeto e aprovar na prefeitura. Ele fez, executou e o cara não aprovou, não tem o alvará da prefeitura. O outro tem alvará, já está averbada a casa, beleza. Agora explica para o Ministério Público que ele não tem alvará. E aí o Ministério Público foi lá na prefeitura e falou, essas casas aí, não, essa aqui não tem alvará, essa tem. Então, uma briga, o cara está pedindo acho que 2 milhões, o Ministério Público de multa. Essa casa, outra já está lá, mas também quer, e aí, como é que a gente faz? 20 anos depois. 20 anos depois. Quer dizer, então, a parte ambiental é um negócio muito inseguro, vamos dizer assim. Né? É muito sério, se você tiver por exemplo, um terreno que tem um mato atrás, se tiver alguma coisa lá próxima, a prefeitura não viu e te der alvará, pode ser que daqui a 10 anos tenha algum problema. Entende? É complicado. Então, o meio ambiente hoje é um fator muito crítico numa avaliação, além da parte de uso, ocupação de solo, né, nascente e tal. E tende a ficar cada vez mais, né? Tende a cada vez mais é para piorar, né, porque... E referente à tecnologia, o que vocês usam de tecnologia hoje que é diferente da maioria? Diferente, talvez não, entretanto, nós temos dentro da própria empresa todos os equipamentos que podem auxiliar. Muitas vezes você contrata fulano, ciclano e beltrano para poder atender todas essas demandas. Na Azimuth, você contrata a Azimuth e a Azimuth consegue te proporcionar todas essas demandas. Vou te dar um exemplo. Drone com LiDAR. Drone com LiDAR, você vem lá com o equipamento, com um drone, né? E vai com laser, vai pegando todas as cotas do terreno natural com precisão e também com rapidez. Nós temos o georradar, que faz toda a detecção de todas as redes enterradas. É como se fosse fazer um ultrassom da pista. Tem uma pista, né? Tem uma pista e tem as tubulações enterradas aqui. Eu passo com o georradar aqui, ele detecta todos os pontos que tem interferência. Até aproximadamente 6 metros de profundidade ele consegue detectar o tipo de tubulação, onde está passando. Tá. Nós temos aí a questão do robô, que eu adentro, eu tenho um posto de visita, eu adentro essa caixa e avança dentro da tubulação para detectar possíveis patologias, anomalias, algum problema que essas tubulações enterradas possam ter. Isso evita retrabalho e evita toda uma questão da dor de cabeça para saber assim, poxa, eu acabei escavando aqui, pegou uma rede elétrica, pegou uma rede de água. Isso. Então, assim, é isso que nós se preocupamos em dar uma melhor qualidade, como eu te disse anteriormente, Eduardo, a gente não se preocupa apenas no projeto entregar e se livramos. Cara, o meu nome está lá. Eu me preocupo com isso, porque assim, ele sabe meu telefone, ele sabe tudo. Então, assim, eu não quero dor de cabeça, eu quero resolver o problema dele. Eu não quero criar mais um problema para ele. E os pontos que vocês fizeram o projeto, essa tubulação, a não sei quantos metros para baixo, a princípio não influenciaria em nada. Vocês conseguem entregar o projeto sem olhar essa tubulação. Se o cara fizer, por exemplo, quer fazer uma obra de uma galeria nova, alguma coisa, ele sabe aonde que ele pode jogar para não atingir uma rede de água de 400 milímetros, por exemplo, aí vai dar um caos, entende? Fala, opa, aqui está passando. Em São Paulo nós fizemos, para a Sabesp lá, ficamos 8 meses fazendo sessão nas ruas, porque o cara tudo é um método não destrutivo.
Então ele vai com Um robô, é uma tubo. perfuratriz. Então ele tem que saber que nível que ele vai passar para não atingir nem tubulação de água, tubulação de gás. esgoto, gás, energia, entende? E nós temos um equipamento que também detecta energia. Se estiver passando uma rede Elétrica, ele também detecta. pela questão da condutividade, acaba tendo essa... Aqui em Balneário dá para falar que a gente fez um trabalho lá para a concessionária, a gente era o caça-esgoto na rede de drenagem. Então a gente estava com o robô e falou, aqui tem um esgoto. Esgoto clandestino, né? Porque o que acontece? Você vai lá se banhar em balneário e tu pensa que... Eu não vou, né? Não, mas é que assim, ó, teoricamente, mas assim, ó, pensando bem, pensando assim, logicamente, tem sistema de tratamento de esgoto. Então a água pluvial que está caindo no mar não tem nenhum problema. Né? Teoricamente. Então a prefeitura, pensando no bem-estar também, contratou a Azimuth para ver assim, tem alguma coisa de errado, porque a água aqui não está saindo com a devida qualidade. Vamos fazer um monitoramento. Então contratou a Azimuth para fazer essa... E a gente detectava, eles iam lá e fechavam, né? Eduardo, só complementando a questão de tecnologia e tudo mais, hoje nós temos aí todas as máquinas que nós usamos, todos os softwares são do Civil 3D, então nós conseguimos entregar tudo no BIM, esses trabalhos, compatibilizado e tudo mais. Estamos ainda cada vez mais implementando dentro da empresa essas questões de avanço, né, de metodologia BIM, porque o BIM ele sempre está melhorando, né, a sua apresentação, principalmente na área de infraestrutura. E isso é muito importante numa entrega de um trabalho. Então, assim, um trabalho bem pensadinho evita, como falei, evita retrabalhos. Claro que a maior dor de qualquer município e de qualquer é saber aonde está enterrado, aonde tem as coisas existentes. E para isso que daí assim... É difícil você conseguir achar, né? Se contrata daí todo o pacote, eu consigo te mapear tudo que tu tem. Hoje a prefeitura tem não só de Joinville, tá? Não falo de Joinville, falo de modo geral. Talvez nem todos. Eles têm tudo isso em 2D apenas. O que é o 2D? Só tenho isso num plano, eu vejo de cima, eu acho que passa aqui. Porque o fulano, o Zezinho que cuidava da drenagem, aqui é um tubo de 80 que eu executei em 1900 e não sei quando, e acho que passava aqui nessa casa, no fulano tal. Eles falam até o nome da pessoa que passava a casa. Mas assim, você está sendo bem otimista, mas eu te digo que 80% dos municípios do Brasil não tem as-built de nada. Não tem as-built. Não sabe onde que passa a rede talvez a de gás, que a de gás é mais recente, eles têm o as-built. Agora, drenagem... energia, não sabe se aquele Zezinho lá morrer, perdeu o arquivo. Nós fizemos um trabalho justamente voltando para Balneário, porque Balneário a gente tem bastante demanda lá naquela região. Tomar benção, assim seja. Nós fizemos um trabalho na Marginal, onde envolvia também a prefeitura, um projeto de acesso e também de melhorias na rodovia. Certo. E nós justamente falamos, eles não tinham a drenagem e nós tivemos que ir lá em campo com a pessoa designada da prefeitura, que era o mestre dos magos, né? Porque ele sabia o posicionamento certinho. Nos passou o direcionamento dessa rede e daí eu falei assim, agora eu vou passar o georradar. Passamos o georradar para detectar se realmente estava naquele ponto e mapear. E realmente estava naquele ponto, daí a gente conseguiu saber a profundidade da rede. Então assim, ele me deu o horizonte de onde passava. E daí o georradar me calibrou e disse que realmente está aqui. Checou para ver se era ali mesmo, né? Então assim, são fatos que ocorrem, né? E nós conseguimos isso traduzir para um projeto. E isso é bacana porque daí depois tu não vai ter aquele retrabalho, aquela questão assim, poxa, o projeto foi mal feito, não foi pensado. E o retrabalho quando envolve muito obra. Em obra ainda tem que forçar. Mas você vai... E pensa numa rua, uma marginal de Balneário Camboriú, parar. Parar tudo e já é um... Tu tem que parar uma vez só, Sim. Porque se tu parar uma vez, retoma,
retoma, eles vão falar assim, quem é que fez o projeto? Isso aqui é o mais doloroso, né? Então saber que a gente está fazendo algo certo para que não haja nenhuma complicação. Vegetação, se vale a pena, se não vale. Empreendimentos maiores a gente também faz, a gente projeta. Então a gente está à disposição para atender da melhor maneira possível toda a comunidade joinvilense e do Brasil também nessa área. Então eu acho que isso é que a gente fica aí à disposição, né? Para poder resolver o que for possível. Sim. Só às vezes os clientes chegam com causas impossíveis, a gente não tem, né, Wander? E assim, ó, a Azimuth venham procurar a Azimuth justamente assim, ó, porque o diferencial nosso não é somente a entrega daquele produto, mas sim resolver o problema. Então isso é muito importante para que o cliente tenha essa confiança na empresa. Porque assim, tu tem que ter confiança na tua empresa. Então tu tem que mostrar confiabilidade. Então assim, eu tenho conseguido alguns contratos justamente porque assim, ó, a gente fala com a confiança que vai dar certo. E faz, né? E faz. Então assim, ó, vocês podem procurar a Azimuth, a gente está aí à disposição. Se não fechar não tem problema nenhum, mas a gente dá uma consultoria, porque assim, ó, até a gente estava brincando, se fosse pagar uma consultoria por cada vez que liga para nós íamos estar mais ricos do que a gente não é assim que nem o médico, né? Que chega uma horinha, vai lá, quanto a gente... Tem cliente que acaba ligando para nós, perguntando, assim, ó, a ideia é sempre tentar resolver o problema dele. Sim. Seja com a Azimuth, ou seja, passando para outro parceiro que possa fazer essa negociação. A ideia não é excluir todo mundo, não, é absorver todo mundo e verificar se eles querem pagar por esse valor. É que nem médico, né? Tem médicos e médicos também. Sim. Então, fazendo você vai fazer uma consulta, além da consulta, você tem que fazer os exames, e nós também. Os projetos, tem mais coisas que se envolvem dentro de um projeto para que você dê um diagnóstico perfeito do teu trabalho. Só que para quando você está no teu corpo, tu vai pagar porque é tua vida, né? Agora o teu empreendimento também está na mesma linha. Por que não vai pagar um pouco a mais, investir um pouco a mais, que vai ser o teu sustento daqui a pouco? O teu empreendedor tem que pensar nessa linha de raciocínio. Outra coisa também, Eduardo, que a gente nós somos empreendedores. Além do nosso Azimuth, além dessas 5 empresas do nosso grupo, que é a parte operacional, nós temos uma outra empresa que a gente lembra lá atrás que eu falei, começando a mexer com loteamento, trocar, e fomos fazendo vários empreendimentos, e a gente, às vezes o cliente vai lá, eu me coloco na posição dele. Falei, ó, eu já o que você está falando eu já sofri também. Não vou dizer que a gente acertou tudo, que o empresário que acerta tudo não existe, tá? Sim. Mesmo que ele comprou um negócio errado, ele não era bom, ele achou, ele tinha que comprar porque senão ia perder a oportunidade. Então, às vezes, eles vêm conversar, a gente troca mais informações do que, além da consultoria de graça, né, que o Wander está falando. Então, a gente tem esse lado, não só da engenharia, como do empreendedorismo também. Mas eu acho que esse ponto teu ele é muito importante, porque eu acredito muito de que o mais valioso em vocês nem é o que vocês sabem, é o que vocês já erraram. Com certeza. E a essência, porque né? Porque ali tu aprende de fato, né? Tu aprende. fala assim, Sim. Ali tu Fica calejado. Eu já fiz isso aqui, eu já sei essa história, né? Eu sei onde é que vai dar, né? E eu acho que assim, só complementando, Eduardo, um outro ponto importante é você se colocar no lugar da pessoa e saber que assim, cara, eu vou gastar, mas eu quero eu sou parceiro no teu negócio. Eu não sou apenas um prestador de serviço. Não, eu sou o teu parceiro porque eu quero o teu sucesso que você tem. É contínuo. Então, assim, quanto menor você ter... Assim, a ideia é você gastar o mínimo possível no teu empreendimento. Então, assim, eu me coloco... Porque, às vezes, fazer um projeto rápido e fácil te custa caro. Não custa caro o projeto em si, o valor do teu consultoria, mas sim a execução desse trabalho. Porque, às vezes, o mais fácil é mais rápido. E daí o teu custo executivo fica maior. E nós não pensamos dessa forma. Eu penso assim, ó,
você tem que executar aquilo que é plausível dentro A das melhor solução, né? melhor solução. Então, isso que é o diferencial. Pensar na solução de tal forma que você tenha o menor custo. E isso é o bacana da empresa. Por exemplo, já chegou na Azimuth empresários querendo comprar um terreno, que queria que a gente fizesse o levantamento, o trabalho. Eu falei, cara, não compra esse terreno. Isso aí, não compra que você... Eu já conheço. Empolgado lá pra comprar. Falei, ó, se você não comprou, pensa 2 vezes, avalie, porque eu acho... Às vezes o cara fala o valor ou não, né? Falei, ó, pensa bem, eu acho que você pode escolher uma área melhor, que aceita, tem muita dificuldade, às vezes tem inundação, que nem o Wander fala, tem que ter muita dificuldade de aprovação. Eu tenho, para encerrar, tenho um exemplo de uma grande empresa de Joinville, uma das maiores. Um dos diretores é amigo meu, vizinho na praia, né? Ele falou, cara, comprei um terreno de 80 mil metros quadrados no distrito industrial. Eu falei, pô, que beleza. Paguei 5 milhões. Eu falei, pô, tá barato. Aonde? Lá. Eu falei, já fiz um estudo ali. Dos 80 mil, 90 mil, se ocupar 15 ou 20 é muito. Agora faça 5 milhões não por 80, por 20. O cara está até hoje com o terreno e achou que fez um grande negócio. Só viu o número macro, né? 80 mil, não viu, não sei, pegou e aí os detalhes. O que era 80, porque tinha nascente, tinha rio para lá, tinha rio para cá, tinha talude, corte, tudo que você imaginou de coisa ruim tinha no terreno. E aí ele queria implantar lá uma unidade, só que até hoje ele está tentando implantar e não conseguiu. Isso eu falei com ele faz uns 5 anos. Entende? É um exemplo aí de empresários de sucesso que nem sempre acerta. Então, quer dizer, é um caso, o cara comprou um terreno que não vai ficar quanto tempo lá? Vale a pena? O que já gastou? 5 milhões já valeu 10. Ele queria comprar para investir no fazer uma unidade, aí eu vou ter que comprar outra coisa, deixa lá, vou tentar aprovar do meu jeito. Tá aí. Um exemplo clássico. Né? Eduardo, não sei se me permite ainda, tem um exemplo ainda que eu acabei, exemplos vão ser bastante, mas assim, em termos de economia, tem um empreendedor, também da Tacarejo, no contorno da 116, com a própria 116 da Regis Bittencourt. Ele tem um atacarejo nesse ponto, nós tivemos que fazer o acesso, tinha um plano funcional com uma verba estimada em 11 milhões. Nós conseguimos reduzir para 6 milhões e meio. O mesmo acesso. Só que nós fizemos uma reengenharia dos acessos, uma nova reformulação, atendendo todas as normas. Mudou um pouco o conceito, sim, mudou um pouco o conceito, mas mudou a questão das áreas a serem executadas. Deu uma economia substancial para que ele pudesse ter viabilidade, esse payback dele fosse bem mais curto do que os 11 milhões. Sim. Então, assim, hoje ele me agradece também, da mesma maneira do Portal do Porto, ele me manda mensagem, assim, muito obrigado pela tua... Assim, é bem legal isso, sabe? Porque tu fica feliz em ter essa... Ter ajudado, né? No fim é isso, né? É como você para resolver problemas. Nós estamos aqui nós somos resolvedores de problemas dos nossos clientes, né? Como você também está aqui como nosso parceiro também. E a melhor forma. Por isso que nada melhor que você ajudar e ver que está performando, que resolveu, o cara está contente. E 38 anos, né, Eduardo, tentando fazer a coisa certa, que também não é fácil. Sim. Né? Eu acho que é uma história aí que acho que nós mais acertamos que erramos. Isso que o empresário tem que avaliar na vida, né? Se você está ainda até hoje vivo, na nossa gangorra. Na gangorra, que é nosso Brasil, né? Com vários planos, várias situações. E a nossa passaram por muita coisa, né? Plano que era overnight, que se não deixasse o dinheiro de um dia para o outro, perdia 5%, 90% de inflação na época do CERN. Eu não peguei essa parte. Hoje assim está muito equilibrada. Hoje é bom, né? Eu peguei, mas era criança. Nós perdemos a noção de quanto valiam as coisas. Não sabia quanto é que valia uma água, porque era tão hoje valia 2, amanhã valia tão rápido. Sim. E aí o cara que tinha muito dinheiro comprava, tá bom, eu te pago. Depois na escritura eu te pago uma parte. Demorava 2 meses, o cara ganhava absurdo, cara. Então tem gente que ganha muito dinheiro, né? Nessa engenharia. Mas tá bom. Gente, queria agradecer vocês por estar nesse bate-papo conosco.
As portas estão abertas, sejam bem-vindos quando quiserem voltar. Como foi a experiência? Primeira gravação? Tudo certo? Tudo certo, foi ótimo, a gente ficou bem à vontade, né, Eduardo, para expor um pouco dos problemas, das situações, e acho que é muito importante esclarecer para o nosso público, né, nosso cliente, o que é a Azimuth, o que ela faz, o que ela pode ajudar, e aí estamos à disposição aí para o que a gente puder ajudar aí ao longo desse nosso restinho de mais uns 30 anos aí que eu tiver aqui ainda, né. Eu já estou na segunda fase, né? Tem as gerações novas que estão chegando, né? Chegando, tem toda uma equipe aqui. Obrigado e ficamos com Deus. Então tá bom, agradeço aí a oportunidade. Já é meu terceiro podcast. Já está mais... Eu já fiz outros, é o segundo gravado e um ao vivo, então... mas sempre aquela friozinho da barriga sempre dá, né? Porque às vezes umas perguntas assim um pouco mais capciosas, a gente acaba ficando mais assim a tudo que nós não tenhamos conhecimento e não tenhamos aí a bagagem para poder responder aí ao público e aí aqueles que se interessam, né, por essa área tão legal, né, que é essa área de engenharia, área de projetos de infraestrutura. Bom, e assim nós encerramos esse bate-papo maravilhoso. E você que vai construir, que vai comprar o terreno, já sabe o que fazer. Azimuth Engenharia. Um abraço.